Hoje você vai aprender as principais diferenças entre renda fixa pré-fixada e pós-fixada e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E no decorrer do vídeo eu vou falar sobre rentabilidade, liquidez, vencimentos e incidência de impostos. Tudo isso influencia demais na hora de você investir, afinal de contas, se você fizer alguma coisa de errado, você até pode não perder dinheiro, mas você deixa de ganhar mais do que poderia ganhar. Pessoal, essa é uma aula bem básica para a gente entender tudo aquilo necessário para poder aplicar o dinheiro. Eu vou explicar o que é e para que serve cada um dos itens que eu falei anteriormente. Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, porque eu estou sempre postando conteúdos como esse. Eu falo sobre investimentos, economia, educação financeira e mudança de mentalidade. Então já vai se inscrevendo aí, que eu ajudo vocês e vocês me ajudam e é de graça para todo mundo. Valeu? Pessoal, quando a gente entra lá na corretora para poder investir, tem diversas opções lá que às vezes a gente fica meio perdido, sem saber qual que é a melhor opção. O CDB, por exemplo, tem de diversos bancos, mas às vezes do mesmo banco, só que com condicionantes diferentes. Mas basicamente é igual, por exemplo, um carro. Você vai comprar um carro, existem diversas marcas, às vezes de uma mesma marca tem vários modelos diferentes uns dos outros, e do mesmo modelo tem diversas versões diferentes, né? De um ano para o outro, vai atualizando, vai modificando ali o desenho do carro, e assim também é com os investimentos de renda fixa. Tem diversas opções no mercado. Então a primeira coisa que você precisa decidir é se você vai investir no CDB, se é numa LCI, se é numa LCA, por exemplo. A primeira coisa que você precisa fazer é decidir no que você vai investir. E aqui no canal eu tenho um vídeo explicando direitinho o que é cada um deles, para que serve, qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem. Então quando esse vídeo acabar, corre aqui no link da descrição que você vai ver lá o link do vídeo para vocês assistirem depois que esse vídeo acabar, beleza? Mas vocês têm que assistir depois que esse vídeo acabar, vocês vão lá e assistem o outro, beleza? Mas resumindo para vocês, o CDB é quando você empresta dinheiro para um banco, o Tesouro Direto é quando você empresta dinheiro para o governo federal, as LCIs você empresta dinheiro para financiar o setor imobiliário e as LCAs você empresta dinheiro para financiar o setor do agronegócio. E nesse outro vídeo que eu falei, tá muito mais bem completo o conteúdo. Então depois que acabar esse vídeo aqui, vocês correm lá e assistem, beleza? Bom, agora que você decidiu no que você vai investir, agora você precisa filtrar quais são as melhores opções. E agora que o bicho pega, viu? Pré-fixado versus pós-fixado. Quais as diferenças? No pré-fixado, a rentabilidade ela é pré-definida, ou seja, você já sabe o quanto você vai receber antes mesmo de aplicar o seu dinheiro. Você já tem a noção de quanto de lucro que vai ter antes mesmo de você investir. Maneiro, né? Pausa para a explicação. A rentabilidade é medida em porcentagem, significa o quanto seu investimento está rendendo, o quanto ele está dando de lucro efetivamente. Mas e a desvantagem do pré-fixado? A desvantagem é que você corre um pequeno risco, que é a possibilidade de você perder para a inflação. Mas calma que eu vou explicar, calma aí. Imagina você investir R$1.000 a uma taxa de juros de 10% ao ano durante 2 anos. Ou seja, o seu dinheiro vai ficar lá retido no investimento durante 2 anos. Aí imaginemos que no outro ano, depois que você já realizou o investimento, no outro ano acontece uma crise financeira, alguma coisa do tipo, e a inflação dispara, ultrapassa ali de 10% ao ano, por exemplo, 15% ao ano. Isso significa que o seu investimento pré-fixado, a 10% ao ano, ele está preso ali aos 10%. Ou seja, você vai ter um rendimento abaixo da inflação. Agora vocês estão conseguindo entender por que existe a possibilidade de vocês perderem para a inflação? Você foi lá e investiu numa modalidade pré-fixada e aquele pré-fixado significa que ele está amarrado ali. Se porventura a inflação subir no próximo ano ou meses depois, isso significa que seu dinheiro vai estar rendendo abaixo da inflação. E não é a situação mais ideal que a gente gostaria que fosse. Mas calma aí, que não tem só desvantagem não, beleza, pessoal? Existem as boas vantagens também do pré-fixado. E a boa vantagem do pré-fixado é justamente o inverso ali da desvantagem. Então a gente vai voltar ali agora, por exemplo, que eu acabei de falar, dos R$1.000 a 10% ao ano. Imagine que ao invés da inflação subir, a inflação caia. Então, por exemplo, você investiu os R$1.000 a 10% ao ano. Só que no outro ano, por questões do próprio mercado, da própria natureza do mercado, o país começou a melhorar as condições econômicas e a inflação diminuiu, ou seja, foi para 8%, por exemplo, para a gente poder, só para ilustrar. Foi para 8% ao ano e o seu investimento está rendendo 10% ao ano. Então essa é a vantagem do pré-fixado, é justamente igual eu falei, é o inverso
da desvantagem. Você corre o risco também da inflação cair no outro ano e você está lucrando a mais do que a inflação. O seu dinheiro está rendendo acima da inflação. E essa sim é a situação mais ideal que a gente gostaria que fosse. Aí dessa forma o seu dinheiro está super protegido da inflação e você não perde poder de compra. Ah, Daniel, mas como é que eu sei se esse investimento é pré-fixado ou se ele é pós-fixado? Calma, meus filhos, calma que eu vou explicar para vocês. Se no momento que vocês forem investir, vocês encontrarem lá na lacuna de rentabilidade um valor fixo, um valor amarrado, significa que aquele investimento ali ele é pré-fixado. Mas calma aí que eu vou te mostrar um exemplo na prática aqui para ficar bem fácil para a gente entender. Olha só, abrindo a corretora aqui, ó, a gente vai na opção investir e depois a gente vai na opção aqui tesouro direto e a gente vai verificar aqui, ó, na primeira opção a rentabilidade. Olha só, aqui está em 12,97% ao ano. Isso significa que ele é pré-fixado. Mas e o pós-fixado? No pós-fixado é como o próprio nome já diz. Significa que você não sabe qual que será a sua rentabilidade antes de você investir. Aliás, você até pode tentar prever isso, mas é um pouco incerto, né? A rentabilidade de um pós-fixado ela é vinculada a um indexador externo e você só saberá o rendimento final na hora de você resgatar o seu investimento. Pausa para outra explicação. Indexadores são índices econômicos utilizados como referência de rentabilidade, como por exemplo a Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, o IPCA, que é o índice que mede o nível da inflação, e o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que determina o rendimento anual de diversos tipos de investimento. E agora que você já sabe o que é pós-fixado, nós vamos falar sobre as desvantagens e as vantagens. A desvantagem do pós-fixado é que a rentabilidade ela pode variar para baixo também no decorrer do tempo e você não tem muito controle sobre isso. Lembra o lado que eu falei sobre os indexadores? IPCA, Selic, CDI? Então, esses índices variam o tempo todo e eles podem abaixar. É super natural que isso aconteça, na verdade. Mas para ilustrar para todos nós, para ficar mais fácil, né? A gente vai voltar àquele exemplo ali que eu falei sobre os R$1.000. Suponhamos que quando você for investir no pós-fixado, ele estava a 110% do CDI. Significa que você está recebendo 100% do valor do CDI mais 10% em cima do CDI. Acho que vocês estão entendendo? Vamos imaginar que quando você for investir, o CDI estava em 12% ao ano. Isso quer dizer que no momento que você for aplicar o seu dinheiro, aquele investimento ali estaria te pagando 110% em cima de 12%, que é o valor do CDI. Mas como eu falei para vocês, o CDI ele varia todos os meses. Todos os meses ali tem uma variação percentual tanto para cima quanto para baixo. Aí suponhamos que depois de 6 meses, um ano depois, não importa, o CDI caiu para 8%, por exemplo. Isso significa agora que o seu investimento está rendendo menos do que estava rendendo no começo, na hora que você foi aplicar o seu dinheiro. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu estou falando. O seu investimento ele sempre vai ser aquilo ali que estava ali na rentabilidade. Se é 110% do CDI, ele sempre vai ser 110% do CDI. Não importa se ele esteja a 8%, a 10%, a 12%, 15%. Isso não importa. Importa que ele vai ser 110% do CDI. Aí na situação hipotética que eu falei, que antes estava em 12%, agora está em 8%, o seu investimento agora está rendendo menos, né? Eu acho que deu para entender, né? Eu acho que deu para entender. E agora a gente vai falar sobre as vantagens do pós-fixado. A maior vantagem do pós-fixado é que você está sempre protegido da inflação. Porque pensa comigo, o seu investimento ele não está atrelado ali um indexador externo que eu falei, por exemplo, o CDI. Se ele está sempre atrelado àquele valor ali, daquele indexador, significa que o seu investimento está sempre protegido da inflação. Afinal de contas, ele é variável, para cima ou para baixo. Não importa para qual taxa percentual ele varia para cima ou para baixo, você está sempre protegido da inflação. E assim como na desvantagem que eu falei, que se ele cair, o investimento pode render menos, ele pode subir e o seu investimento vai passar a render mais com o passar do tempo. E esse aspecto que eu falei da proteção da inflação é a maior vantagem do pós-fixado. Seu dinheiro está sempre protegido ali da inflação. E agora a gente vai comparar aqui, ó, lado a lado, o pré-fixado do pós-fixado, ver as vantagens e desvantagens de cada um. Então bora lá, pessoal. Qual é o melhor investimento aqui, o pré-fixado ou o pós-fixado? Aqui no pré-fixado, a rentabilidade, como a gente falou, ela é pré-definida. Já no pós-fixado, ela é por indexadores, né? Aqueles indexadores lá que eu falei para vocês. Aqui sobre a rentabilidade, você já sabe desde o início qual que vai ser a rentabilidade desde o início da aplicação, antes mesmo de você aplicar o dinheiro.
E no pós-fixado, você só sabe a rentabilidade lá no final, na hora de você resgatar o seu dinheiro. Aqui no pré-fixado, você tem a possibilidade de perder para a inflação. E aqui no pós-fixado é mais difícil de você perder para a inflação, justamente porque ele é variável, né? Ele acompanha ali os indexadores, que são variáveis. Já aqui no pré-fixado, ele é um pouquinho mais arriscado, dependendo da sua análise. E no pós-fixado, ele pode ser um pouco mais seguro. Aqui no pré-fixado, ele é porcentagem fixa ao ano. E aqui no pós-fixado, como eu falei, vai ser uma porcentagem fixa aqui, como eu falei, eu dei o exemplo lá de 110% ao ano, mas aqui ela é atrelado a algum indexador, a Selic, o CDI, o IPCA, e esses indexadores variam de acordo com o tempo. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não conhece o que é inflação, eu vou deixar nos cards passando aqui, ou aqui, não sei, vou deixar nos cards passando aqui um vídeo que eu explico certinho o que é inflação, para que ela serve, como que funciona. Então depois que esse vídeo acabar, vocês passam lá, assiste o vídeo, que o vídeo está maneiro, a linguagem está bem facinho de entender. Então já vai aproveitando também, já se inscreve no canal se você não se inscreveu e já vai curtindo o vídeo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Continuando o vídeo, agora como prometido, a gente vai acompanhar aqui na tela a prática de tudo aquilo que a gente aprendeu hoje. Então bora lá. Ok, pessoal, estamos aqui na página da corretora no Invest, aqui na minha conta. A gente vem aqui na opção investir, depois vem em renda fixa. A gente pode escolher aqui, ó, tanto pode ser o Tesouro Direto, quanto pode ser o CDB, LC, ou LCI e LCA, não importa. Pode ser qualquer uma dessas opções aqui. Mas a gente vai diferenciar aqui agora na prática o pós-fixado e o pré-fixado. Vou vir aqui agora no Tesouro Direto. E aqui, ó, por si só, eu já sei que ele é pré-fixado porque ele está aqui amarrado. Tá vendo aqui, ó, 12,85% ao ano. Então essa é uma rentabilidade presa. Vamos procurar aqui agora, aqui embaixo, um Tesouro Direto pós-fixado. Daqui eu já encontrei já. Então observem só. Olha aqui, ó, IPCA mais 6,04. Então, esse aqui é um investimento misto, porque ele mistura ali o indexador, que é o IPCA, ou seja, o valor que tiver o IPCA hoje, esse índice aqui vai variar. Só que ele acrescenta aqui também mais 6,04% ao ano, tá certo? Mas como eu falei no vídeo, bem lá no começo, eu ia explicar o que era rentabilidade, o que era incidência de impostos, liquidez. Então a gente vai vir aqui agora e vai verificar o que é cada um desses itens que eu falei. Então deixar carregar aqui. Então vamos lá. Então o investimento mínimo a gente sabe, né, R$ 30,93. Rentabilidade é o quanto que ele vai render ao ano, certo? Então ele vai render aqui para a gente 12,85% ao ano. Se fosse ao mês, certo? Seria um A.M. A liquidez é D mais 1, isso significa que após você fazer o resgate do seu investimento, no próximo dia o seu dinheiro já está disponível na sua conta para ser retirado. Tranquilo? A data de vencimento aqui é quando que esse Tesouro Direto vai vencer, ou seja, se você investir hoje, ele vai vencer em 1º de janeiro de 2025. Aqui a quantidade de dias e aqui o pagamento de juros, né? Tem um tracinho aqui porque a gente não paga juros. Imposto de renda sobre o rendimento, 22,5% a 15% de imposto de renda no seu investimento, tá certo? Mas como assim 22,5% a 15%? Tá regressivo esse valor? Sim, tá regressivo, porque esse valor ele varia, tá certo? Então, se você deixar, por exemplo, até 6 meses o seu investimento e quiser resgatar antes disso, você vai pagar 22,5%, tranquilo? E aqui, IOF sobre o rendimento isento após 30 dias. O que é o IOF? O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, tá certo? É uma tabela regressiva. Vou mostrar aqui na tela para vocês o que é essa tabela regressiva. Quer dizer que é isento aqui após 30 dias. Então, se você investiu hoje, deixou seu investimento lá 30 dias depois, você já não paga mais o IOF. Tranquilo? Pessoal, se vocês chegaram até aqui, saiba que agora você está pronto e preparado para começar a investir em renda fixa a partir de hoje. E é o que eu sempre recomendo, inclusive, aos investidores iniciantes. Por quê? A renda fixa ela é extremamente segura em todos os aspectos. Até o pré-fixado que eu falei lá anteriormente, ele também é bem seguro, muito mais do que qualquer outro investimento, aí, principalmente os de renda variável. Tá certo? Então, eu recomendo que vocês
na renda fixa, tá ok? Até porque também não exige um conhecimento super, mega aprofundado no quesito investimentos para você começar a fazer o seu dinheiro render e trabalhar para você. E um dos aspectos extremamente importantes que faz a renda fixa ser super confiável é que ela está protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Igual eu falei, se vocês não sabem o que é o Fundo Garantidor de Crédito, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no link da descrição, que eu explico direitinho o que é esse Fundo Garantidor de Crédito, tá certo? Ele protege o seu dinheiro contra uma eventual crise financeira, por exemplo, você investiu no CDB, o banco foi lá e quebrou, e aí o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, vai lá e te devolve o dinheiro caso isso aconteça, tá certo? Então você tem ali um limite até R$250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. Eu vou deixar passando nos cards aqui uma playlist e os vídeos que eu falo sobre investimentos das LCI, LCA, sobre o FGC. Então já clica nesse vídeo aqui agora e corre lá e assiste os outros vídeos para você ficar sempre ligado aí no mundo dos investimentos. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui. Meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Fui!